Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles:
Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho.